Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos aí na última lição deste segundo trimestre de 2013. Agradecemos a Deus pelos excelentes ensinos que foram transmitidos através do nosso comentarista, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Que Deus continue abençoando o pastor Erinaldo Renovato de Lima, lhe dando inteligência e sabedoria. Agradecemos a Deus pela oportunidade que a CPAD deu ao pastor Erinaldo Renovato de Lima também. Deus abençoe. Cremos que foi aí um dos mais importantes trimestres que nós estudamos até hoje. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 13. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos como texto áureo Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa verdade prática diz: com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. A nossa leitura bíblica em classe está em Josué capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 18, depois o versículo 22 e o versículo 24. Vamos ler então. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Vamos passar aí a um resumo do nosso trimestre. Durante o trimestre nós estudamos as seguintes lições. Lição número 1, família, criação de Deus. Vimos aí parte 1, a família no plano divino, propósito de Deus, um lugar de proteção e sustento, a primeira família. Na parte 2 nós vimos a queda e as suas consequências para a família. Vimos o ataque do inimigo, os resultados da queda no relacionamento familiar, a vida familiar depois da queda. Na parte 3 nós vimos a constituição familiar ao longo dos séculos. Vimos aí a família patriarcal, a família nuclear ou monogâmica e a família na atualidade. Na lição número 2 nós vimos aí o casamento bíblico. Na parte número 1 nós vimos o princípio da monogamia. Número 1, monogamia versus bigamia. Vimos aí número 2, a poligamia torna-se comum. Número 3 nós vimos em o Novo Testamento, uma esposa e um marido, a harmonia conjugal, a monogamia na liderança cristã. Na parte 2 nós vimos aí o princípio da heterossexualidade. Número 1, macho e fêmea os criou. Número 2, e se unirá à sua mulher. Na parte 3 nós vimos a indissolubilidade do casamento. Vimos aí tópico 1, uma só carne, tópico 2, a porta de entrada para o divórcio. Na lição número 3 nós vimos aí as bases do casamento cristão.
Parte número 1, nós vimos a vontade de Deus para o casamento. Vimos aí tópico 1, um plano global. Tópico 2, os indicadores da vontade de Deus. A paz de Deus no coração, comportamento pessoal, naturalidade, os princípios de santidade. Na parte 2, nós vimos aí o amor verdadeiro no casamento. Tópico 1, o dever primordial do casal. Tópico 2, o amor gera união plena. Na parte 3, nós vimos aí a fidelidade conjugal. Tópico número 1, nós vimos fator indispensável à estabilidade no casamento. E tópico número 2, cuidado com os falsos padrões. Na lição número 4, nós estudamos a família sob ataque. Parte número 1, os ataques do inimigo. Tópico 1, ataque às crianças. Tópico 2, ataque à disciplina no lar. Tópico 3, falsos ensinos. Na parte 2, nós vimos atitudes mundanas para destruir a família. Tópico 1, abandono dos filhos. Tópico 2, desrespeito aos pais. Tópico 3, o secularismo. Parte número 3, nós vimos o cuidado contra a filosofia mundana e a pornografia. Tópico 1, nós vimos observar a palavra de Deus. Tópico 2, templo do Espírito Santo. Tópico 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmos 101:3. Na lição número 5, nós vimos conflitos na família. Parte número 1, desentendimento entre os cônjuges. Tópico 1, temperamentos diferentes. Tópico 2, fatores que trazem conflitos. Então aí falta de confiança, tratamento grosseiro, dívidas e infidelidade. Na parte 2 nós vimos atividades profissionais dos pais. Número 1, nós vimos a mulher no mercado de trabalho. E o tópico 2, a ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. Na parte 3 nós vimos má educação dos filhos. Número 1, educação prejudicada. Número 2, quem são os professores. E número 3, falta de estrutura espiritual e moral. Na lição número 6, nós estudamos a infidelidade conjugal. Parte número 1, adultério, um grave pecado. Tópico 1, conceito e origem da palavra. Tópico 2, é preciso vigiar. Tópico 3, buscar a presença de Deus e não desprezar o cônjuge. Parte número 2, as consequências da infidelidade. Tópico 1, afastamento de Deus. Tópico 2, morte espiritual. Tópico 3, um lar despedaçado. Parte número 3, conselhos contra a infidelidade. Tópico 1, fuja das tentações. Tópico 2, honre o seu cônjuge. Tópico 3, aprecie o seu cônjuge. Na lição número 7, nós vimos o divórcio. Parte número 1, o divórcio no Antigo Testamento. Tópico 1, a lei de Moisés e o divórcio. Tópico 2, a carta de divórcio. Parte número 2, o ensino de Jesus a respeito do divórcio. Tópico 1, a pergunta dos fariseus. Tópico 2, o ensino de Jesus. Tópico 3, permissão para novo casamento. Na parte 3, nós vimos ensinos de Paulo a respeito do divórcio. Tópico 1, aos casais crentes. Tópico 2, quando um dos cônjuges não é crente. E tópico 3, o cônjuge fiel não está sujeito à servidão. Lição número 8, educação cristã, responsabilidade dos pais. Parte 1, educação, a missão prioritária dos pais. Tópico 1, o que significa educar? Tópico 2, educação cristã. Tópico 3, a educação nas escolas. Parte 2, a educação no Antigo e em um Novo Testamento. Tópico 1, no Antigo Testamento. Tópico 2, em um Novo Testamento. Tópico 3, na atualidade. Parte número 3, a educação cristã na família. Tópico 1, os filhos são herança do Senhor. Tópico 2, o ensino da palavra de Deus no lar. E tópico 3, leve seus filhos à igreja. Lição número 9, a família e a sexualidade. Parte 1, questões sobre a sexualidade. Tópico 1, um mundo dominado pelo erotismo. Tópico 2, fornicação é pecado. Tópico 3, prazer do casamento. Parte 2, o valor da pureza sexual antes do casamento. Tópico 1, no Antigo Testamento. Tópico 2, em um Novo Testamento. Parte número 3, o sexo que a Bíblia condena. Tópico 1, a prática do homossexualismo. Tópico 2, educando os jovens na palavra de Deus. Na lição número 10, nós vimos a necessidade e a urgência do culto doméstico. Parte número 1, o culto doméstico.
Tópico 1, adoração em família. Tópico 2, a restauração da instrução doméstica. Tópico 3, a prática da adoração doméstica. Parte 2, o culto no lar. Tópico 1, organizando o culto doméstico. Tópico 2, ganhando os que ainda não são crentes. Tópico 3, eu e minha casa servindo ao Senhor. Parte número 3, bênçãos advindas do culto doméstico. Tópico 1, fortalece os laços familiares. Tópico 2, santifica e protege a família. Tópico 3, torna a família piedosa. Na lição número 11, nós vimos a família e a escola bíblica dominical. Parte 1, a origem da escola dominical. Tópico 1, raízes bíblicas na escola dominical. Tópico 2, a origem da escola dominical. Nós vimos aí o projeto, Semeando Lições de Vida, e o que é escola dominical. Na parte 2, nós vimos finalidades da escola dominical. Tópico 1, auxiliar no ensino das Escrituras. Tópico 2, auxiliar na evangelização. Tópico 3, auxiliar no discipulado. Na parte 3, nós vimos a escola dominical fortalece a família. Tópico 1, as crianças são bem instruídas. Tópico 2, a juventude é prevenida contra o pecado. E tópico 3, os adultos frutificam. Na lição número 12, a família e a igreja. Nós vimos aí parte 1, a família, o elemento básico da igreja. Tópico 1, sem a família a igreja não funciona. Tópico 2, a família como extensão da igreja. Na parte 2, nós vimos a igreja acolhendo as famílias. Tópico 1, a natureza humana da igreja. Tópico 2, a dimensão relacional da igreja. Tópico 3, o relacionamento familiar da igreja. E tópico 4, a família do obreiro. Na parte número 3, nós vimos a família na igreja local. Vimos aí no tópico 1, a comunhão da família. Tópico 2, envolvendo-se com o corpo de Cristo. E tópico 3, toda a família na casa de Deus. E hoje estaremos vendo então a lição número 13, a última lição do trimestre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parte 1, o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Tópico 1, Noé andou com Deus. Tópico 2, vivendo uma sociedade corrompida. Tópico 3, a salvação de Noé e sua família. Na parte 2, veremos Josué, uma decisão exemplar. Tópico 1, a firme tomada de posição. Tópico 2, o perigo da omissão dos pais. Na parte 3, nós vamos ver o exemplo dos recabitas. Tópico 1, uma família exemplar. Tópico 2, um exemplo de fidelidade.